os artistas, né, que realmente deram, né, as diretrizes, né, para essa coisa do conceitual, e é claro, acima de todos paira o Marcel Duchamp. E é interessante, né, eu não acho que haja contradição entre procedimentos da poesia concreta, mesmo nos anos 50, e Dada, tanto é que eles citam, né, Dada de modo geral, né, como futurismo, certo? Mas essa tradição, né, do verbal nas artes plásticas, que havia de um outro modo anteriormente, a partir do cubismo ganha uma outra cara, né? A partir do momento em que fragmentos de jornal e palavras ou a coisa desenhada tal, tudo isso começa a comparecer nos quadros, né? Eu acho que a raiz dessa coisa na contemporaneidade está aí. Mas acho que há muita influência também da publicidade, né? Como a pop art, né, ela recebeu e devolveu as influências, né? Se bem que eu acho que acima de tudo paira mesmo o Marcel Duchamp, né? Mas é um outro contexto, né? Já é um outro contexto. Então eu acho que essa herança da pop art mais a publicidade diretamente, isso aí é a influência principal que tem determinados trabalhos da arte contemporânea que fazem uso do código verbal, né? Então, o texto como de fato um fator complicador e não explicador, né? Quer dizer, o texto como explicação ele é empobrecido. Então, o texto como mais uma matéria que você agrega ao trabalho torna as coisas mais complicadas. A escrita, sempre ela participar, ela tem que ter autonomia como escrita. Ela tem que me contar alguma coisa que o desenho não está falando. O Derrida vai falar que a escrita, ela não é simplesmente uma transcrição da oralidade, mas que ela tem um campo de autonomia. A gente vai vendo palavra virando imagem, que volta depois a ser palavra em determinado momento. Então, eu acho que essa questão da necessidade de um pensamento em construção. Quando percebe alguma coisa que interessa, não há, vamos dizer assim, um preconceito em relação do artista em relação à linguagem, o que ele recebe, o que interessa para ele. O desenho se aproxima muito da ordem da escrita, porque a própria escrita nasceu do desenho. Tanto é que dentro da palavra desenho tem a palavra signo, que é sinal. Então, desenho e escrita, para mim, é natural que uma coisa decorra da outra. Então, eu sempre tento pensar nisso, né? Na palavra, não é nem a palavra simbólica, nem a palavra, mas a palavra, esse trânsito entre a palavra e a imagem. Então, eu tenho textos onde são apenas textos, sem imagem, mas são lotados de imagem literária, digamos. Tenho textos que são muito pautados no ritmo, então para mim é como se fosse uma escultura ritmada, um percorrer do leitor, assim como é o percorrer do observador no espaço expositivo. No caso desses artistas com os quais vocês estão lidando, eu acho que há um aspecto do processo que é levado para a materialidade da obra. No caso eu acho da Edith, ela é muito mais, a palavra, ela vai sendo muito mais, ela vai se tornando muito mais visualidade. Se a gente lembrar que a palavra texto vem de tecer, de trama, de ter, então tem uma afinidade, né, da linha em movimento, da mesma forma que eu vou e volto, zapeando linhas no espaço. Eu cheguei nos livros, porque o livro também é um folhear, é um caminhar pelos espaços onde você vai e volta. Pensa na linha, né, as possibilidades da linha, ela praticamente esgota, ela faz tudo possível. A linha está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está ali, tem flecha, a linha vira escrita, a linha deixa de ser escrita, tem a palavra se sobrepondo, tem não sei o que, não é tão limpo assim também. Tem a palavra, ela entra como uma referência dentro dessa narrativa, não tanto que quase como um elemento de impureza, né? Se você achar, não, pintura é uma coisa, texto é outra e tal, e eu penso sempre, por que não, sabe? Por que eu não posso colocar o texto também? Eu acho que as artes visuais, elas podem continuar visuais, mas não são tão visuais assim, né? Os títulos são importantes, né? A palavra comparece na sua fisicalidade mesmo, né? Em muitas mostras, né?
Às vezes o nome da exposição é tão importante quanto a exposição. E às vezes minha mãe falava, você é uma poeta concreta, minha filha aqui, poeta concreta. Eu falava, não, mamãe, não sou, quer dizer, poeta concreta, nem poderia ser. E ao contrário, eu acho que o meu próprio desafio, quer dizer, o meu desafio é levar essas conquistas para frente, né? Tem título bom e tem título ruim, né? Quer dizer, título bom é um avanço, título ruim atrapalha demais. Quando eu acho alguma coisa que eu leia sobre aquilo que eu quero fazer, ajuda demais. Quando a leitura é certa, ajuda demais também a pensar a obra. O título dá um horizonte poético grande. Às vezes realmente você tem uma ideia pelo título, vem, nossa, que legal fazer uma coisa com isso. O trabalho nasce a partir de uma palavra, a partir de ou muitas vezes a palavra entra depois, o tato do olho, a tactilidade visual, né? A mão que tapa o tato do olho, não vê que o olho não vive sem toque. E percebendo também que a ferramenta da escrita, né, é uma ferramenta muito importante para o artista negociar o seu espaço de trabalho nessa recepção do trabalho. Então, assim, pensar numa economia da escrita com a visualidade do trabalho, e aí tentar fazer com que uma coisa não vá tão longe da outra sozinha. Então eu retomei essa escrita no sentido de transformá-la em fala e lançá-la no espaço da exposição. Então eu fui buscar a questão da caligrafia, né? Aí tem essa tradição aqui no Brasil que vem curiosamente pelo Edgar Braga, né? E aí ele já octogenário quase vai influenciar uma geração mais nova, o Arnaldo Antunes, Agô, o Walter Silveira, né? A turma que também publicou lá com o Omar, lá na Artéria. E aí então tem uma exploração também da ambiguidade da palavra, né? A questão do duplo sentido. Então tem essa aproximação com a poesia, de pensar às vezes a palavra como uma maneira de ativar aquela imagem de uma maneira que determinada pessoa vai entender o que eu estou falando e a outra pessoa não vai entender. Tem essa natureza de ser uma coisa que, por algum motivo, atingiu o artista sensivelmente e ele vai fazer essa coleta sensível, né? O João Carlos Goldberg usa essa expressão que eu acho muito forte, e essa coleta pode ser em palavras, imagens, sons, tanto faz. Eu sempre falo que tem insights ao longo de todo o processo, mas não são insights sem história. A pessoa traz uma história atrás das suas escolhas, traz uma história atrás de, né, quer dizer, então é uma visão de criação que quanto mais eu me aproximo, mais eu entendo da materialidade dessas transformações e não fugindo totalmente daquela visão simplista da criação que nasce do nada, né? Eu falo dos insights que não tem história, né? Eu sou capaz de ler livros em língua que eu não leio, mais para ouvir o som. Não um livro inteiro, né? Mas umas páginas e tentar me atracar fisicamente com aquele texto. Eu acho que a arte, às vezes, ela precisa ficar um pouco nesse âmbito mais misterioso, para provocar e ao mesmo tempo não ser tão explícita, né? E a palavra às vezes tem esse problema, porque ela pode explicitar demais. Eu sinto que, para mim, parece um pouco com a ideia do ruído mesmo, porque não é tanto é você poder trabalhar nesse âmbito do suportável, né? Então, nós vivemos de décadas, de algumas décadas para cá, um momento que se estende, né? E que não é de especialização, né? Tanto que você tem que fazer uso de várias mídias, várias linguagens e tal. E essa interseccionalidade ela sempre existiu, tal, só que agora é uma exacerbação. A hora que chegar o cansaço, sempre surgirão artistas que vão dar respostas satisfatórias, né? Esse trabalho com instalações sonoras, os próprios vídeos, né? E de uns anos para cá também, desde 2005, também o próprio som passou a ter uma importância muito forte nos meus vídeos. A Lenora tem muita sensibilidade para a coisa da palavra dita, então a sonoridade em si tem muito valor. Então essa coisa de trabalhar a voz mais seca, mais gutural, dependendo da sensação, tentar traduzir
vamos dizer, aquele conteúdo ali formalmente, né, sonoramente, né, através da voz. E a Lenora desde cedo mostrou-se também muito apta e talentosa para as questões do verbal, né? Aqui a gente tem, né, o Esquilo, né, que é aquela obra, que veio da história da coluna, o Esquilo, da Meredith Oppenheim. Pelos in vitro. A forma peluda, animal aconchegante, deslizante e quente do rabo de um esquilo, ao lado de um pote de vidro liso, translúcido, transparente e frio, forma uma forma estrúxula composta de extremos, paradoxo visual. Enfim, então, quer dizer, leituras como essa, a ideia, né, justamente trabalhando, né, tentando traduzir, né, no aspecto sonoro, na voz, essas sensações sensoriais sensacionais. Como eu escrevo, frequento a palavra, eu acho que há alguma hora que a minha imaginação funciona pela palavra. Eu considero a palavra uma espécie de, como se ela estivesse acionando a peça, estivesse ligando um mecanismo interno na peça, como se fosse derreter, congelar, mover, cair e falar. Então a fala aí é uma espécie de atividade que a peça passa a ter havendo fala, passa a ter alguns trechos cômicos, sei lá, umas coisas que, como se ela pudesse ser mais ativa, além de estar um corpo ali na frente de quem vê. Porque a palavra é um sistema de representação, ela não é a coisa, ela é um sistema de representação. Claro que dependendo do contexto cultural muda, mas ela tem uma certa autonomia. Eu também fico pensando muito nessas relações, como que das palavras nascem as imagens, como que das imagens nascem as palavras, quando que a palavra ela se torna imagem, quando a imagem se torna palavra. E no Oriente eles falam que a ligação entre um verso e outro do poema se estabelece pelo leitor, né? Então eu acho que essa ênfase que tem vem um pouco por conta disso, assim, dessa necessidade de estar incluindo o outro. Esse encontro com a obra seja de fato um embate, como se diz, mas que esse embate seja de fato uma batida, um choque do corpo na obra. E esse corpo produz um som. E esse som é o som que está ali no texto de crítica, seja que texto for, né? Aqui, por exemplo, a gente falou de tactilidade, né? Aqui você, por exemplo, a textura opaca, né? Tem toda essa... Eu tenho uma leitura também toda acromática, enxuta, de chumaços de algodão empilhados, resseca cruel e delicadamente a visão. Quando há texto nas minhas coisas, esse texto está muito carregado de matéria. Por exemplo, eu fiz, não sei se vocês viram, lá no Sesc Pompeia, ano passado, eu fiz 2 outdoors, que um era para fora, outro era para dentro, estava escrito Solidão, Palavra, que é um verso do Paulinho da Viola. Solidão, palavra, cavada no coração. Isso, eu peguei essas 2 frases e acho que ali tinha, acho que 30 toneladas de areia para formar solidão, palavra em positivo e em negativo. Quer dizer, então é claro que a pessoa vê aquilo, vê o esforço, essa coisa toda, a quantidade de trabalho depositada ali, ela vai ler aquilo, a escala pública, enfim, ela vai ler aquilo de um modo diferente do que ela leria com outra, né, enfim, uma coisa... Então aí o sentido da coisa fica muito absurdo, né? O esforço para escrever solidão, palavra, né? Eu acho que isso dá um certo curto-circuito. Se você coloca uma cor numa palavra grafada, você interfere semanticamente naquilo. Não é as pessoas têm uma ideia muito errônea, né? Quando para xingar alguém de formalista, né? Porque isso acaba sendo num certo ambiente de xingamento, né? Acabam explicitando a própria ignorância, porque quando você dá relevo para a forma, você está potencializando a semântica. Né? Para mim não há essa separação imagem e palavra. Eu acho que o artista ele corre atrás da produção.
produção é um bicho vivo e no meu caso, como é uma produção que não tem um circuito no Brasil muito definido ou muito estabelecido, muitas vezes eu tenho que acabar criando esse circuito minimamente, seja dando uma oficina onde abre-se um assunto e onde as pessoas discutem esse assunto, ou seja, organizando uma feira de publicações. A rua entrando no ateliê ou no escritório, como vai sendo invadido por todas essas influências, por todas essas... aquilo que nós falamos das anotações, dessa coleta que vai entrando. Então isso nós já estamos entrando, então acho que o importante é a gente pensar nesse macro, entrando nessa sua singularidade ou nas suas escolhas, e daí a gente vai vendo a relação da percepção, da memória, dos recursos que são utilizados, modos de desenvolvimento do pensamento desse artista. Isso são coisas que eu venho conseguindo me aproximar. Eu acho difícil focar na palavra, embora a palavra seja parte disso. Quer dizer, eu acho que o que eu inventei foi e tento dar conta, é de uma espécie de um pântano, um lugar onde as coisas vão meio afundando umas nas outras, vão se desfazendo e se misturando e tal. Palavra é imagem, imagem é palavra, e eu já tiraria esse do meio das duas, e para mim é uma prática só, é quase um substantivo composto. Eu acho que meu trabalho é meio esse substantivo composto, que junta uma coisa com a outra, sem grandes preocupações teóricas ou preocupações de classificar. Assim. No fim, é arte, eu acho que isso que importa.